Olá, boa noite. Mais uma terça-feira, mais uma das nossas lives. Vamos aguardar o pessoal entrando aí, né? Para você que irá assistir essa live depois, a gente sempre deixa nossas lives salvas. Essa de hoje está um sucesso. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live aí das terças-feiras. Como vocês estão? Tudo bem? Olha, a Ariane já está por ali. Vou convidá-la. Deixa eu desligar o somzinho aqui. Hoje, Bárbara, mais uma vez aí, ó, ficando de fora. Não deu para entrar hoje também. Olá, Oi. boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Desde já agradeço, né? Esse espaço, essa oportunidade. Oh, que legal. Nós aqui estamos super felizes por você ter topado e aceitado o nosso convite, viu, Ariane? Para quem não te conhece ainda, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho de você, né? Sim, sim. Vamos lá. Então, me chamo Ariane, sou psicóloga, né? Não sou de Barreiras, sou de Bom Jesus da Lapa, mas vim para cá em 2011, então já me sinto barreirense, amo essa cidade, né? Sou formada em psicologia e tenho especialização na terapia cognitiva comportamental. Atualmente eu estou atendendo tanto na clínica como também na área social, né? Então essas duas são as minhas áreas de atuação no momento. Muito bem. É isso aí. Que prazer imenso para a gente ter você por aqui, viu, Ariane? Bárbara hoje não pôde ficar, não pôde também Ah, participar sim. mais uma vez. Eu sei que Pronto. vocês gostam também que ela participe, né? Aham, com certeza. A colega é sempre importante, né? Bom. Pois E eu é, eu tava aqui também. aguardando, pensando que a gente, né, tava esperando ela, mas Pois é, menina, mas infelizmente hoje ela não deu para ela entrar, né? E hoje a gente se propôs, né, Ariane, a você falar um pouquinho conosco sobre relacionamento abusivo, né? Como identificar, né, quando a pessoa está passando por isso. E é um tema exatamente. bastante importante e eu tenho certeza que o pessoal aí vai gostar. Eu espero que vocês comentem bastante nessa live, nos ajudem aí, viu? Porque vai faltar uma, então vocês têm que substituir. Exatamente. Vocês A vão Márcia, interagindo, né, com a gente, que é pra. Vocês vão pra... interagindo com a gente. Tá me ouvindo? tô sim, tô sim. Pronto. E meu som tá bom para você também, não? Tá, pra mim aqui tá ótimo. Ótimo. Já estou vendo comentários aqui. A Márcia está dizendo boa noite, né? Tá dando boa noite aqui pra gente. Preparem aí as suas perguntas, viu? Que ao final ela vai responder. Ao final ela vai Isso. responder todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Então, a primeira pergunta seria como é que a pessoa pode identificar, né? Que realmente foi isso que, né, a proposta do tema. Como a pessoa consegue identificar que ela está passando por uma situação de abuso? Exatamente. Então vamos lá, né? Então, assim, um relacionamento abusivo é aquele relacionamento que envolve um jogo, né, de poder e controle. Então, assim, essa pessoa, seja um homem, seja uma mulher, seja mãe, né, seja um chefe, porque o relacionamento abusivo, quando a gente pensa em relacionamento abusivo, a gente pensa relacionamento amoroso, né? E É. não é somente isso, né? Então, é qualquer tipo de relação, qualquer tipo de relacionamento onde existe um jogo de poder. Então, assim, essa pessoa abusiva, né? Ela tem um dos primeiros sinais é o controle, é manipular essa vítima, né? Ele tem consciência do que está fazendo e o objetivo principal é manipular. E esses sinais são inúmeros os sinais, né? Ciúmes. Ciúmes eu acredito que é o mais simples, né? Mais comum, que quase a maioria dos relacionamentos existe a questão de ciúme. Então a gente não pode levar o ciúme como algo, uma demonstração de amor. Exposição, por exemplo, né? Está expondo questões pessoais, questões íntimas, muitas vezes
da mulher, né? Eu vou estar falando aqui da mulher porque a gente sabe Isso. que a gente vive uma sociedade machista e que a maioria das vítimas, né, em estudos, pesquisas, são as mulheres. Então, exposição, por exemplo, humilhação também, né? Então, esse abusador, ele gosta de colocar a mulher, a vítima, em situações de humilhação, de exposição. Críticas, por exemplo, nunca reconhece, né, uma qualidade, um valor daquela mulher e está sempre o tempo todo criticando, né? Você não é bonita, o seu cabelo não tá bonito, por mais que ela se arrume, nunca é o suficiente. Não só questões físicas, mas o jeito da pessoa, ah, você é desajeitada, você não sabe falar, você não sabe se pôr, né, em lugares e situações. Então, qualquer tipo de crítica é considerado, né, um comportamento do abusador. Outra Isso. questão também é as relações sexuais forçadas. Não é porque você está em um relacionamento que vocês têm que estar sempre disposta a ter relação com seu parceiro ou parceira, né? Então, assim, por mais que você não esteja bem, você não está naquele dia, né? Legal não estar no seu melhor dia, então você não necessariamente precisa ter relação com aquele parceiro para poder manter aquele relacionamento, né? Então, assim, essa cobrança, a pessoa, o parceiro forçar esse momento. Então, é uma característica também, é um sinal. Traição, né? Se existe um relacionamento de confiança, onde é combinado, é acordado, né? Entre os dois, a traição é sim um sinal, né, de abuso. Porque é uma falta de respeito com o outro. Né? Se Exato. vocês estão em um relacionamento, uma parceria, você trai, você está enganando, você está mentindo. Muitas vezes, depois de uma traição que a mulher descobre, ela dá uma chance, né, de perdoar aquela pessoa, mas existe a insegurança, né? Quando a pessoa ela é traída, mexe muito com a autoestima. Poxa, por que que ele me traiu? O que que eu não tenho? Né? A pessoa começa a se sentir suficiente, feia, que falta alguma coisa, e não é. A traição não diz sobre a vítima, diz sobre quem traiu. Isso é muito importante de dizer, sabe, Ariane, porque eu mesmo me deparo muitas vezes na loja com vários assuntos, né? Tanto que Eu imagino. a gente aborda esses assuntos. Recentemente, eu tive uma conversa, né, com uma pessoa, com uma mulher, e ela realmente deixando assim o posicionamento dela de que a mulher que era culpada por ela ter sido traída. Geralmente as pessoas têm essa visão ainda, Exatamente. né? De que a Uhum. vítima é culpada. Ah, ela é culpada porque ela não se arruma, ela é culpada porque ela é uma pessoa chata, ela é culpada porque ela Exatamente. isso, ela é culpada por isso, por aquilo outro. E não querendo Exato. culpar o traidor, né? Nunca, nunca é o abusador, porque o principal comportamento dele é a manipulação. Então, assim, se não existem essas características, não é um relacionamento abusivo, né? O abusador, ele tem esse comportamento de manipular a forma de pensar, né? O relacionamento que essa parceira tem, né? Então, assim, ele vai impedindo que essa parceira tenha comunicação com a família, com amigos, com outras pessoas, para ela ficar realmente ali confinada a ele. Que ela se isole do mundo. Então, assim, quando traz essa questão de realmente ela se sentir culpada, né, é uma característica porque ele manipula. Né? O manipulador ele tem muitos argumentos, tem muitas estratégias realmente para conseguir isso. É Ele erra verdade. e ele consegue ainda fazer com que a vítima se sinta culpada. Olha só. Eu te traí. E a gente percebe essa tendência, como eu estou te falando, não é só entre uma relação, mas a gente percebe que as pessoas, elas também estão aqui um pouco manipuladas por esse Exatamente. pensamento machista, né? Sim, sim, exatamente. De querer Mesmo culpar as vítimas por elas serem traídas, né? exatamente, exato. Né? Então, existe o julgamento aí entre mulheres, vamos dizer assim. Né? Então, é mais fácil você julgar uma mulher, né, de que ela não se arrumou, ela não se comporta, ela não se dá o respeito muitas vezes. Né? A gente escuta muito isso. E não.
né? Não é bem Não, assim. não é verdade. E aí, às vezes, essa mulher, ela também até ela se sente depreciada, né? E ela não consegue se fortalecer a ponto de conseguir identificar esse Sim. abuso, não é? Uhum. E é por isso justamente que é necessário esse tipo de abordagem, né? Que a gente convidou você, né? E quais são as consequências desse relacionamento? A pessoa que ela passa por esse tipo de relacionamento, que tem. Como é que ela fica? Sim, você já adianta bastante isso, nessa questão de sentir depreciada. A mulher, quando chega, já recebi vários casos na clínica, né? Ela chega, um dos primeiros fatores é esse, se sentindo culpada. E quando ela se sente culpada, ela se coloca como a pior pessoa do mundo, né? Então, assim, ela se sente um nada realmente. Então, vem consequências tanto psicológicas, né? Ela vem uma depressão, ansiedade. A gente sabe que no mundo hoje, né? Depressão e ansiedade a gente tá vendo aí bastante. Mas quando você passa por uma situação dessa, a insegurança é outra coisa, porque quando você se vê em um relacionamento, porque relacionamento você precisa ter uma parceria, você precisa ter apoio, você precisa ter uma pessoa que vai te ouvir, né, que esteja ali para você também, que seja os dois sejam uma parceria. E quando você não tem isso, você começa a ter várias inseguranças, medo, né? Porque a mulher ela acredita que aquele relacionamento é o único, né? Ela gosta tanto, ela ama aquele abusador, por mais que tenha consequências negativas, né? Cause muito mal, ela acredita que ela não vai conseguir ninguém, porque ele consegue convencê-la disso. Né? Se você termina, ao mesmo tempo que ele faz mal, ele quer manter aquela vítima. Então, vem todos esses pensamentos de medo, de insegurança, de que ela não vai conseguir ter um novo relacionamento, né? Que ela precisa permanecer ali. Outra coisa também que agrava quando se tem filhos, né? Muitas mulheres ficam presas por terem filhos, né? Muitas também por bens materiais, né? Se apegam a isso, acreditam que não vão conseguir construir a vida, que não vão trabalhar, né? A dependência financeira também, e elas começam a se apegar a isso também, né? Fora que é uma dependência emocional e tem a dependência também financeira. É verdade. E às vezes essa dependência financeira não é nem que a pessoa não trabalhe, sabe? A Isso. gente, é como eu falei para você, a gente acaba tendo contato com tanta gente diferente, né? Mas talvez é um medo de uma exposição à Uhum. sociedade também que está aqui esperando para julgar, né? E Exatamente. aí a pessoa ela fica com medo de se afastar, a gente está falando de um relacionamento amoroso nesse momento, né? Sim, sim. Então, Existe. geralmente E a pessoa existe realmente. Pode ela faz falar. assim. Não, pode falar. Hoje é só o dia de falar. Essa questão realmente do julgamento, né, que a gente já vinha falando, a preocupação, muitas vezes o julgamento acontece dentro da família, né? Muitas famílias impõem que você precisa, a família é isso, você tem que aguentar o seu marido, né, a sua esposa, independente de qualquer coisa, você tem que manter a sua família, né? Porque muitas vezes ser uma mãe solteira, as pessoas ainda assim julgam, né, que não é uma mulher direito, não é uma mulher bem vista e é um pensamento muito arcaico, né? É Então, mas verdade. infelizmente a gente vê muito isso, é muito constante esse tipo de pensamento. Então, assim, É tem esse verdade. julgamento também, né? Outra questão também que o abusador consegue é a questão do isolamento social. Quando ele começa a proibir, né, a vítima de sair com as amigas, de ter contato, de ver familiares, né? Porque tá ameaçado dela contar, dela falar toda a situação e ele ser, né, ficar sabendo quem ele realmente é, porque até então ele é uma pessoa boazinha, que todo mundo gosta, né? Que ninguém sabe o que acontece ali dentro de casa. Então, ele vai mantendo aquela vítima só para ele. Então, quando ela consegue se libertar disso, ela perdeu todo aquele vínculo, aquele contato social que ela tinha. Então, ela prefere muitas vezes permanecer porque ela não tem mais ninguém. É verdade.
E aí, às vezes, também fica tão normal, não é? Aquela situação que chega o ponto dela também já nem saber mais identificar que está sendo abusada, né? Que está Isso, passando por uma situação difícil como essa. E isso se aplica também, como a gente já falou, tanto a homens como mulheres, porque também tem mulheres exatamente. que são abusadoras, Isso. né? Aham. Em todo tipo de relação. A gente está focando nas mulheres porque realmente é o público maior. É o Mas público isso maior. acontece em todo tipo de relacionamento, sim. É isso. Quando isola a pessoa, né? Quando proíbe de falar, de Exatamente. ter amigos, de um Aham. monte de coisa, né? E aí, às vezes, a pessoa Exato. fica tão isolada que aí ela não tem mais família para defender, né? Não tem mais Mais ninguém. ninguém. E muitas vezes a família se cansa, não sabe mais o que fazer, né? Por outra característica do relacionamento abusivo é terminar e voltar, né? As idas e vindas. Outra característica, porque termina, ele faz agressão física, muito, né, já quando está bem avançado, mas traições, por exemplo, termina, ele vai lá, chama, diz que vai voltar, leva flores, faz mil promessas, né, de uma vida nova, de uma vida diferente, a vítima aceita, retorna e fica esse ciclo, né? E assim a família, os amigos vão se cansando, porque quando tá tudo bem, ok, mas quando termina, procura a família avisa, mostra e a pessoa não consegue realmente enxergar, né? Então, assim, é importante, uma das dicas, né, que já seria lá pro final, mas eu já adianto, é importante ouvir seus amigos, familiares, quem tá ali por fora, porque muito quem tá envolvido, né, emocionalmente, sem, tem um sentimento, não consegue ver realmente o que está acontecendo. Né? Então, assim, quando a gente gosta de uma pessoa, né, é difícil, você não consegue ver o que realmente está acontecendo. Então, quem está de fora consegue observar que isso não está certo, que isso não tá sendo saudável, né? Não é um relacionamento saudável. Então, é importante ficar, né, ligado nessas dicas, né, no que as pessoas falam. É isso. E Aham. muitas vezes a pessoa, quando ela está envolvida emocionalmente com outra pessoa, ela não consegue ouvir as outras pessoas, porque às vezes já está tão apaixonado, né? Que aí acaba que não Exatamente. consegue mais ver. Aí, naquele momento, aquela pessoa está sendo bonzinho ainda, né? Naquela fase do bonzinho, ainda não mostrou totalmente o que é. E aí a pessoa está iludida, mas a outras pessoas estão percebendo já, né? Sim, sim, exatamente. Então, quem está de fora já observa, né? E são É isso. características que já apresentam ali de início, né? Então, é É importante verdade. ficar atenta. É, não é fácil, né, Ariane? Porque Não, realmente não. envolve as emoções, né? Envolve as Exatamente. emoções. O relacionamento é muito. Inclusive, Pode falar. a gente até conversou mais cedo, e aí eu falei, é possível também existir abuso entre mães e filhos, né? Já que nós estamos na Sim. Semana das Mães, né? Onde a gente tá, todo mundo está falando mãe, 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 né? Então, Uhum. será que todas as mães são realmente maravilhosas e incríveis? Ou será que tem mães que são abusivas? Exatamente. Com certeza, né? Existe sim mães abusivas, né? E é muito difícil, porque esse primeiro contato, né? Eu estava antes da sessão pensando, ou antes da sessão, perdão, antes da live, sobre essa Normal. questão da É uma mãe. sessão É uma pública, né? sessão, para todo mundo hoje. O primeiro mundo, né, do ser humano, do bebê, é a mãe, né? Esse primeiro contato é a mãe. E assim, a referência que você tem é essa, a mãe é tudo, né? Então, quando você tem uma mãe abusiva, imagine só, que contradição, né? A mãe que é proteção, que é amor, que é cuidado, tem esse comportamento abusivo. Então, você já cresce com aquela insegurança, com aquela ansiedade, com um contexto totalmente disfuncional, né? Dentro de casa. Então, existe sim mães abusivas, né? Relacionamentos totalmente disfuncionais, né? E É, algumas características de mãe assim, né? São mães que manipulam o filho, né? Não dão importância ao sentimento. Muitas vezes o filho tá ali chateado, tá triste com alguma coisa e o filho não tem vez, né? Não pode falar. Eu escutei uma frase uma vez na sessão.
uma frase muito pesada e que entra aqui, né? Um comportamento de uma mãe abusiva. Quando em alguma situação a filha, né, queria falar, queria se posicionar, ela escutava: recolha a sua insignificância. Então pense o peso dessa frase, de você ouvir uma frase dessa, você ser insignificante, né? Então tem um peso muito grande. Então é uma característica, é um comportamento de uma mãe abusiva, né? De você não ter vez, você não poder falar dos seus sentimentos, do que você pensa. Não é porque é uma criança, né? Muitas vezes que não tem sentimento. Pelo contrário, né? É ser humano, tem sim sentimento, tem uma maneira de pensar. Então é importante, né? Você ouvir seu filho, dar atenção, porque isso traz consequências terríveis lá para frente, né? Vai crescer um adulto inseguro, ansioso, que não acredita em si, né? Que acha que tudo vai dar errado, que não vai dar certo na vida. E outra característica também é a comparação. Tá comparando, por exemplo, um filho com outro. Ah, você não consegue determinada coisa, você não tá vendo que seu irmão consegue, ou então um primo, por exemplo, né? Você tem a mesma idade que seu primo e ele já tá lá na frente, então assim, você é incapaz ou você está, né, atrasado. Então, também características de uma mãe abusiva. Nunca está satisfeita com nada. O filho pode fazer de tudo, né? Muitas vezes é aquele filho quase que perfeito, vamos dizer assim, mas que ainda assim não é o suficiente, não é o que ela quer, né? Porque realmente é a questão da manipulação, né? De querer tudo do seu jeito, mas ainda assim nunca está satisfeito, né? Tá ali constrangindo o outro, a vítima, né? Mesmo sendo da mãe. E aí quando vem da mãe, o peso é é bem maior, É né? duro, hein? É Sim, duro. E daí essa pessoa que passa por isso provavelmente vai ser um abusador naturalmente, né? Porque ele nem sabe o que é ser tratado de outra forma. exatamente. Se no meio dessa vida aí de criança a adulto não tiver uma intervenção de alguém, né? Se ele não tiver uma outra referência de o que é relacionamento, do que é amor, né? Ele não, realmente ele vai crescer um abusador, né? Tem a tendência é muito grande. A gente não pode afirmar, mas que a tendência é sim muito grande. É verdade, menina. E assim, eu como sou uma pessoa assim, depois dos ENTA, né? ENTA. Aham. A minha geração era bem mais complicada essas coisas, porque naquela época, né, os meninos ouviam certas coisas assim terríveis e era uma coisa natural, Sim, né? sim. Era uma Essa é coisa natural. A Aham. repressão, né, era grande com as crianças, sabe? Não Menino não tinha tinha voz, direito, não. Não tinha o que exatamente, falar, não não. tinha direito de falar, de pensar. Mas será que isso não trouxe consequências, E né? muitas, né? A gente ouve muito, ah, na minha época era diferente, né? E hoje eu tô aqui, ok, você tá sobrevivendo, né? Mas que existe sim muitas questões para serem trabalhadas, existe, né? É Então, isso. assim, não adianta a gente pensar que superou, tá trabalhando, né, tá seguindo a vida, mas que existe muita coisa assim, né? Porque quando você se cala, imagine, você tem um sentimento e você se cala, aquilo não se anula, aquilo continua lá. Então, a tendência é só crescer. Então, a gente precisa ter voz, a gente precisa falar do que sente, né? Então, se dentro de casa você não tem essa oportunidade, é bem difícil. É bem difícil, né? Uhum. E Verdade. muitas vezes os pais acham que quando a criança fala, eu tô falando criança, mas é filho, né? Vai opinar, né? Não tem direito, tá afrontando, e não é, né? Ele tá se posicionando, ele tá sendo assertivo, né? Tá falando aquilo que ele sente, o que ele pensa, e é importante reforçar Isso. isso no filho. E o contrário também, né? Porque a gente nota também, Sim. ultimamente, uma certa agressividade. Eu pessoalmente, já presenciei diversas vezes mães Uhum. sendo humilhadas dentro da loja mesmo, sabe? Normal, assim, no Exato. comércio. Trata a Sim, mãe sim. de uma maneira, assim, que eu acho horrível, né? Acho que, não sei, talvez por eu já ser uma Também. pessoa mais velha, mas todo mundo nota, porque não é só eu, né? As outras pessoas que são até mais Uhum. jovens também
percebem, né, aquela agressividade. A mãe está querendo comprar uma lingerie, vamos dizer, né? A mãe chega na loja Sim. para comprar um sutiã para a filha e mesmo assim a filha está tratando a mãe com extrema, sabe, assim, ignorância. Ah, você não Uhum. sabe de nada, sabe assim? Sim, sim, É sim. terrível, né? Exatamente. Aí são os extremos, né? Quando existe o abuso, né? O excesso de não pode falar e às vezes quando dá limite, dá liberdade demais, né? Então tudo precisa ter esse equilíbrio, esse limite. E aí onde entra isso aí que você falou, né? Que às vezes a minha geração acha que tá tudo bem, mas a minha geração tende a ser um pouco melhorzinha, boazinha, né? Com os Permissiva filhos, mais demais. permissivo, porque Isso. não gostou da forma como foi tratado. E aí, às vezes, tende a dizer assim, não, vou tratar melhor, porque a gente tem que tratar bem, eu não gostava de ser tratado assim, né? E aí Exatamente. vai deixando, daqui a pouco, perde o respeito, né? Sim. O que eu não tive, eu vou dar tudo, né, para meu filho. Então, assim, o que eu não tive, o que eu gostaria, eu vou permitir que ele tenha tudo. E aí vai permite demais, né? Então, precisa ter esse limite, saber ponderar as coisas, as situações. Não é Menino do céu, porque é aham, complicadinho, hein? é difícil, hein? Ser mãe não é fácil. Eita, menina do céu. E é E isso, né? agora, Não Ariane, a existe. pessoa, ela já identificou, ela percebeu que ela está vivendo nessa situação, seja Aham. de abuso, de relacionamento amoroso, seja filho, seja mãe abusiva. O que, é que a pessoa poderá fazer, né? Para sair dessa situação ou pelo menos melhorar essa situação? Sim, aí entra a fase mais difícil, né? Porque é um ciclo muito grande, né? Aquela bola de neve que vai e volta, que vai e volta, até ela perceber que aquilo não tá saudável, não tá bom, não tá fazendo bem para ela, né? E isso quando elas têm a chance de poder seguir a vida, porque a gente sabe que um relacionamento abusivo, né, quando chega a agressão física, né, pode realmente levar ao feminicídio, né? No caso, quando ela perde a vida realmente, né? Ou a mulher, ou o homem, enfim, qualquer tipo de relação. Então, assim, quando ela tem essa oportunidade, acho que o primeiro passo, ela começa a ir analisando a situação, que aquilo não está certo, né? Começa a prestar mais atenção no que as pessoas estão falando, naquele mal, naquela insegurança, né? A ansiedade, o medo de ter aquele parceiro ali. Então, a primeira questão é a autoanálise, né? Daquela relação. Então ela começa realmente a pensar que isso não tá legal. Então quando ela começa a perceber isso, ter a consciência, né, de que isso não tá bom, ela vai tomar esse passo de não dar mais, né? E aí também entra a hora de pedir ajuda, né, que é importante pedir ajuda, porque sozinho também muitas vezes a pessoa não vai conseguir, não vai dar conta de manter essa distância, né? Outra questão também é a distância. É importante manter contato zero. Porque quando você ainda mantém um contato, né, tem as redes sociais, fica ali stalkeando, olhando, né? Você vai manter essa proximidade, vai estar vendo, vai ter vontade de estar próximo, vai bater a saudade daqueles momentos que foram bons e então é importante evitar qualquer tipo de contato com aquela pessoa. Olha só. É, Não é fácil, hein? não, não é fácil. Não é fácil de jeito maneira. E Outra coisa, pode falar, pode perguntar. E tem como a pessoa conseguir melhorar ou ajudar esse abusador? Vamos supor, não estou falando de um abusador que bate na mulher, né? Aham. Porque daí também já, né, não vale mais a pena. Mas existe alguma forma de tentar ajudar alguém? Porque, como a gente já falou, algumas pessoas cresceram num ambiente de abuso e talvez ele nem consiga identificar que ele é um abusador, né? Uhum. E Sim, sim. ele é uma pessoa manipuladora, né? É Tem um como pouco ajudar esse tipo de complicado, pessoas porque, também? na verdade, ela tem consciência de tudo que faz, né? Ela tem consciência daquilo, mas ela pode ver que a vida dela começa a não andar, né? Relacionamentos não começam a dar certo, e aí
possa ser sim que alguém próximo, alguém que goste, que confie, né, consiga convencer de procurar uma ajuda, mas assim, quem é abusador, né, é uma característica da pessoa. Então é realmente assim, se é algo bem difícil de acontecer. Entendi. É uma Porque são patologia diversos grave. fatores, né, que fazem com que a pessoa se comporte dessa forma. Então, é bem mais Porque difícil. a gente percebe que esse tipo de pessoas também, ele sempre procura alguém mais frágil, né? Alguém que vai se curvar Exatamente. diante da manipulação dele, não é verdade? Exatamente. Ele procura literalmente a vítima perfeita, né? Então, assim, você disse algo interessante no início, tem muitas mulheres que são independentes, né? Não tem porquê, às vezes, mulheres que acabam que sustentando, né, o abusador e que não tem motivo de estar com eles, aparentemente olhando, mas que ela tem uma dependência muito grande daquela pessoa, né? Aí entra a dependência afetiva, porque ela precisa, na cabeça dela, ela precisa daquela pessoa. Então, assim, ele conseguiu convencer de que ela não pode viver sem ele. E ela acredita nisso. Né? E nisso a gente entra no caso da Maíra, né? A Maíra e o Arthur, É quem é, gente? É o pessoal do BBB aí, né? do Eu acho. BBB. Uhum. Ela é Eita, uma mulher. eu só vejo pela internet. Na verdade, eu vinha acompanhando as redes dela, né? Bem antes do Instagram. E assim, é um caso muito tá exposto aí para todo mundo ver. Né? Ela é uma mulher super independente, tem o dinheiro dela e não depende nada dele, né? Enfim, ela tá ali dependente emocionalmente dele. Precisa Então, dele para poder seguir. e daí a gente percebe também, mas é novamente aquela tendência da sociedade, né, amiga? Uhum. Exato. Porque por mais que as pessoas critiquem, na verdade estão apoiando, Sim, sim. Uhum. não é? As pessoas, Exatamente. as A pessoas sociedade elas, machista que a pelo gente. pouco que eu tenho visto, que eu vi pouca coisa mesmo, na verdade, mas acho que esse Uhum. rapaz ganhou, não foi? Ele ganhou, não ganhou o Sim, grande ele prêmio? ganhou. Isso. Olha só como as coisas estão invertendo, né? Os Uhum. valores, né? Exatamente. Conseguiu Tudo. manipular milhões de pessoas também, né? Sim, não só ela, né? Milhões de pessoas, exatamente. Coitada, né? Imagina, se milhões foram manipulados, imagina uma pessoa só. Exatamente. Hoje eu vi, e assim, ele é tão consciente que hoje eu vi uma rapidinho, enquanto eu tava indo trabalhar, uma fala dele que em 5 minutos ele conseguia acabar com a guerra na Rússia, porque ele tem um bom discurso. Ele disse isso, Que né? bom, Então hein? ele Podia deixa ir muito. lá, né? Dar uma ajudinha, Pois é, né? Então, usar assim, os por isso dons, que eu né? falo Para que o bem. o abusador ele tem consciência, né, do que ele tá fazendo. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, por exemplo, quando ele trai, a vítima descobre a traição e mesmo com provas, mesmo vendo, ele faz a vítima acreditar que, por exemplo, está louca, né? Não, não é isso que você está vendo. Como que você tem uma prova em mãos e você não está vendo aquilo, né? Então começa a mexer nessa questão, na sanidade da vítima, né? Poxa, você é louca. É um É outro tipo de verdade. agressão também. E É ela verdade. começa a acreditar. E assim, a maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres, em algum momento, recebe esse nome de louca, né? Já ouviu. Eu tava pensando, né? Será que existe alguma mulher que nunca Que não passou seja por um... louca. Exatamente. Nunca escutou essa frase, né? Porque É, realmente, eu acho que daí é uma coisa bem, bem difícil, viu? Acho que é a sim, maioria, viu? sim. Uhum. E muitas já passaram por um relacionamento abusivo, né? Não necessariamente todas essas características, e existem muitas outras características também de relacionamento abusivo, né? Mas por algumas situações sim. E o importante, a gente não tem como, tem sim formas de você evitar, mas o importante é você reconhecer o que você está em um relacionamento abusivo, você sair, né? Então, assim, a gente vai falar ainda, é você se fortalecer para quando isso acontecer, quando isso passar por você, você conseguir sair e não permanecer.
não acreditar que você vai mudar aquela pessoa, porque ninguém tem esse poder de mudar ninguém, né? Ela tá mostrando a todo tempo quem é ela. Então, assim, início de relacionamento é você conhecer. Não adianta, você tem que entrar com um pé e deixar o outro fora, né? É importante você conhecer a pessoa, ela tá mostrando, não pense que ela vai mudar, que no relacionamento vai mudar, né? E nesse pensamento, muitas pessoas entram no casamento, têm filhos, achando que vai melhorar a situação. E a gente sabe que só Só piora. piora. Uhum. É verdade. Só piora. É, Exatamente. é verdade mesmo. E então é isso, né? Às vezes a pessoa ela se envolve, né? Isso. Então autoestima, né, amiga? A gente tem falado muito Exatamente. em lives anteriores, falando sobre autoconhecimento, autoestima, a pessoa se conhecer melhor e se posicionar de uma maneira onde ela nunca também seja vítima. Não que ela seja culpada, mas, como a gente já falou, essas pessoas, esse tipo de abusador, ele procura a vítima certa. Ele não vai mexer também com qualquer uma, né? Não, exatamente. Ele pode até tentar, mas a partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir manipular aquela pessoa, ele vai sair, Vai né? sair Ele não fora. permanece ali naquele relacionamento, porque realmente ele quer uma pessoa que ele consiga convencer. Se ele não consegue convencer, não faz sentido para ele, né? É isso. Então é justamente isso. Então, para sair desse relacionamento, né? Essa questão de analisar a relação, né? Evitar contato com aquela pessoa, buscar, né? Familiares, amigos, quem você pode conversar, quem pode estar te ouvindo, quem pode estar te apoiando. Não ter vergonha, né? É importante, porque devido a tantas idas e vindas, a pessoa se sente envergonhada e está terminando mais uma vez. Então, é importante não ter, passar por cima realmente dessa vergonha, né? E procurar ajuda. Ser paciente também, né? Porque não é um processo fácil, é um processo muito doloroso. Então, não vai ser do dia para a noite que você vai esquecer aquele relacionamento, né? Que você vai conseguir se libertar daquilo. O abusador, quando você está se recuperando, ele volta novamente, né? Ele tenta mais uma vez retornar. Então, quando você está buscando força, está se fortalecendo, ele volta. Então, é por isso que é importante manter, evitar todo tipo de contato. Manter não, evitar. É verdade, E não é o fácil, né? autocuidado, né, é importante. Terapia, principalmente, vai precisar, né? Então, é importante buscar esse profissional aí para poder te ajudar. A família é importante, o amigo é importante, é uma base, mas um profissional tem um olhar, né, totalmente diferente. Verdade. E até um pouco mais imparcial, né? Porque aí é como você diz, às Isso. vezes a pessoa, algum familiar está identificando, está querendo alertar, mas a pessoa nem consegue, né? Porque a pessoa Aham. já está envolvida, já está passando por aquele processo e não consegue mais identificar que está sendo usada, né? Que está sendo abusada e manipulada. Exatamente. Muito Muitas disso. vezes acha que é implicância, né, do familiar, daquela amiga. Ah, você não sabe, né, do que está acontecendo, não é bem assim, e não é, né? Então, até ela enxergar que realmente é aquilo, é um processo, né? Mas então é por isso que é importante ouvir sempre as pessoas que você confia. Que a gente sabe que tem pessoas que querem prejudicar, mas pessoas que você confia é sim importante, né, dar essa atenção. É verdade, viu, Ariane? E aí a pessoa, Ariane, que ela agora poderá ficar com medo, né? Algumas pessoas até assistindo nossa live depois poderão ficar com Sim. medo, né? De pessoas desse perfil, né? E Aham. aí, como é que a pessoa pode evitar entrar nessa, né? Você já falou até um pouquinho, não foi assim, né? Exatamente. Aham. O que que acontece? Pode aparecer, sim, mas você vai reconhecer, né? Vai reconhecer esse tipo de comportamento. Então, quando você trabalha a sua autoestima, né? Autoconfiança, é difícil você cair nessa armadilha. Então, por isso que é importante você estar se cuidando, né? Ter consciência, o que que eu mereço, o que que eu quero em um relacionamento. É você entrar um pouco consciente disso, né? O que que você quer para um relacionamento. Então, se começa a surgir características de que você
não quer, não é isso que você busca, né? Evita, já não entra nesse relacionamento. Então, assim, a gente precisa respeitar o tempo, né? Então, não tem já que entrando no relacionamento, nem casando logo, né? Tenha tempo de conhecer, de saber quem é a pessoa, conhecer a família, né? Então, assim, um pouco de como ele se comporta com a família diz, né? Um pouco de quem é essa pessoa. Então, é ter esse cuidado de Verdade. observar, de Um conhecer, bom ouvir marido, né? A gente tem que observar, principalmente como ele trata a mãe, né? a mãe. Exatamente. Exatamente. A mãe. Então, é observar o comportamento, né? O que que aquela pessoa fala, como que ele se posiciona, né? Se tá querendo controlar você em tudo o que você faz, o que você veste, né? O que você gosta. Se não apoia você, né? No que você quer, nos seus sonhos também, é bom ficar atento. Muito interessante, viu, Ariane? Muitíssimo interessante mesmo, né? É um, E é um tema que sim, a gente poderia estar fazendo, né? Inúmeras lives aqui. Fora os tipos de, de abuso, de né? abuso, né? Então, ai meu Deus, eu Caiu derrubando tudo. o pó. Os tipos Acontece, de amiga. É assim mesmo, não se preocupa, não. o tripé. Então, os tipos de relacionamento, né? Relacionamento de abuso, enfim, abuso, violência física, psicológica, né? Tecnológica, quando tem a questão da exposição de fotos, de imagens, de conversas, né? Um dos motivos de ameaça são esse, né? Quando a mulher fala que quer terminar um relacionamento, existe essa ameaça. Se você terminar comigo, eu vou expor fotos suas, conversas suas, coisas que muitas vezes só os dois, né, tem ali em comum, a intimidade dos dois. Então, Verdade. é E a muito gente tá vendo difícil. tanto isso, né? Hoje mesmo tá vendo alguma coisa assim, na internet de notícia, né? Um casal, não aqui Sim, no Brasil, o casal terminou o relacionamento e aí expôs assim as brigas deles, um monte de coisa, sabe? É tão triste isso, né? sim. Falta de respeito, A né? falta de respeito, aham. Essa falta de empatia que existe, né? Porque se você se coloca no lugar do outro, você não vai gostar disso. Não Então, se é? você se coloca, você pensa um pouquinho, é uma falta de respeito muito grande. Muito grande. E tá muito na moda agora, né? Aí namora com a pessoa, agora acho que é o jeito de fazer um documento, né? Dizendo que quando terminar não pode expor os trem. Não é? Fazer igual aquele povo Exatamente. rico mesmo que faz essas coisas, não é? Um Aqueles contrato. contratinhos, os contratos Isso. de não exposição, porque realmente não é fácil, viu? Sim, sim. E aí, independente de qual tipo de abuso, existe a denúncia, né? Que você pode sim denunciar e não ficar só por isso, né? É importante a gente ter aí a Lei Maria da Tem os Penha, órgãos, né? exatamente, Protegem. que nos protegem, exatamente. E Inclusive, é, a gente ela até entrou aí na live, não sei se ela ainda está, mas ela entrou, né, a doutora Daiane, a gente conversou um pouco sobre isso, né, sobre as leis de proteção às mulheres, né, que sofrem abuso, né, por parte, exatamente. por parte de homens, né, e aí a gente viu que tinha órgãos, até mesmo aqui em Barreiras tem casas de apoio, né, Sim, tem o sim. CRAS O também, CRAM, né? é CRAN, né, amiga? É o caso de referência Isso, tem. E aí a para gente as descobriu mulheres também que que tem a Casa da Mulher Barreirense, lá na Vila Rica, sabe? também eu É, conheci recente pelo Instagram, não conhecia, não pois sabia. é, Achei menina, muito interessante. eu vou visitar lá, estou até devendo uma visita lá para as meninas, lá para conhecer Aham. melhor a casa e mostrar para o pessoal do Instagram. Mas assim, aí a gente nota que quando chega, né, aquele ponto, né, que tem que dar um fim mesmo, e às vezes a mulher ela fica sem saber nem para onde ir, como você mesmo já falou, não é? E a doutora Exatamente. falou isso também, né? Ela falou sobre é, restringir os bens, né? Às vezes a pessoa fica sem Isso, poder, sem ter para onde ir, não tem apoio de ninguém mais. Então é preciso correr exatamente. atrás, né, dos direitos. Aí entra a questão do abuso financeiro, né? Onde ela não tem, ele tira, vai ali prendendo, impede ela muitas vezes até de trabalhar, né? Fica ali dentro de casa
E muitas vezes chega uma certa idade, a pessoa vai se acomodando com aquela situação e acredita que realmente, eu não vou trabalhar porque ele vai me manter. Existe esse discurso, você não precisa trabalhar porque eu ganho o suficiente para te manter. E o Isso. que que as pessoas entendem? É uma forma de amor. Ele gosta de mim, ele não quer que eu trabalhe. Isso não é, gente. Né? Ele está te privando da sua liberdade, de você ter o dinheiro, de você ter a sua independência. Então, tudo que te priva de ter liberdade, né, é um abuso. Né? É um sinal de um relacionamento abusivo. Até porque, né, amiga, o trabalho muitas vezes não quer dizer que é só ganhar dinheiro, né? Às vezes Sim, sim. você, como a gente está falando aqui, que existe casa, existe isso, aquilo, existe muitas pessoas que fazem trabalho voluntário nesses locais, né? Exatamente. Existem Exatamente. pessoas que trabalham sem ganhar nada, que trabalham por satisfação. E eu creio que a maioria de nós faz o nosso trabalho no nosso dia a dia por satisfação. Você, por exemplo, está aqui dando para a gente uma aula Sim. dessa de graça, né? É um trabalho que você faz com satisfação, porque você está dando um pouco do Exatamente. seu conhecimento, né, para outras pessoas, né? A gente também, ó, fechou a loja, aí veio para casa, poderia estar simplesmente descansando, mas a gente se propõe a ajudar outras pessoas levando informação, né? Exatamente. Então, se uma mulher ela não pode fazer isso, porque talvez o marido não deixe, ou Aham. o namorado, talvez ela não pode, ela seja uma profissional, mas ela não pode participar de uma live, porque a pessoa que está com ela não permite que isso aconteça. Sim. Não tá legal, né, amiga? Tem alguma coisa Não. errada, Não, não mesmo. né? Com E certeza, tá assim, privando. e eu conheço pessoas que diz que o companheiro não deixa, não, ele não gosta que eu me exponha. Exato. E é muito comum. E o pior de tudo são as mulheres veem isso como uma demonstração de Normal, amor, de cuidado, né? Então, é é interessante, muito né? difícil. É muito difícil trabalhar, né, com esse público, porque é um processo de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, né? Mas é muito necessário, é muito importante, né? A gente conseguir. Isso daqui está sendo muito importante. Imagino que vai chegar para várias mulheres, né? Então, Com assim, vai ser certeza. um alerta. Poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Então, Que é é justamente o tema, né, Ariane, que a gente se propôs a fazer, que era a isso. identificação do abuso. Exatamente. Porque às vezes, nesse momento, a pessoa ela está passando por algum tipo e não percebe. E não sabe. Porque é muito Porque tá... sutil. É, bem Né? É sutil muito mesmo. sutil. Então, não percebe, acredita que não é uma forma de abuso. E que aquilo tem um prejuízo lá na frente, né? Imagine se aquele parceiro não existe mais. Ou seja, lá ele Uhum. morre, ou existe uma separação, o que que você vai fazer da vida, Pois é. E a né? gente percebe que tem algumas que, quando termina, elas mudam totalmente, né? Parece que Sim, estão mais leves, mais exatamente. felizes, não é? A gente já Exatamente. nota logo a diferença que a Sim, pessoa sim. demonstra, né? Começa a Com aparecer mais certeza. bonita no Instagram. Exatamente. O término faz muito bem, né? E realmente é isso, Rose. Pois Quando é, elas terminam, elas tem gente podem dando ser elas. legalzinho aí, ó, Mauro É botando meu legal. pai, Esse é o pai, é oh, meu que pai. legal, que O pai prazer. coruja. É isso mesmo, comenta muito aí na live de sua filha linda. Ai, ai. Ó, Estão o lá pessoal aí acompanhando. também que quiser fazer alguma pergunta, é hora, viu? A mulher tá aqui, Isso mesmo. aproveita. A mulher não tá cobrando nada, tá de A- graça. Aproveita. Olha só, a Estela já falou aqui que é muito importante o tema. Realmente, né, Estela? Para poder que algumas pessoas podem estar passando por algum problema, né? E nem conseguem identificar. Sim, é verdade. Antes da gente finalizar, eu quero dar uma dica de leitura. Sim, Um que livro legal. muito bom. Eu vou É, anotar, e ó, tocar a caneta. pronto. E um livro uma leitura muito fácil, muito tranquila, né? Que Amor Não Dói. Inclusive, eu tenho em PDF, né? Quem quiser, eu posso estar compartilhando com Já vocês, quero, manda para né? nós. Pronto, pode deixar aqui que eu mando sim. Eu fiz essa leitura, compartilhei com alguns,
pacientes, alguns conhecidos, eu estou indicando para quem eu posso, né? Muito bem. Então, amor não dói. Amor E aí ele não vem dói. falar de tudo, todos esses tipos de abuso, né? Desses sinais que são bem sutis, que as pessoas entendem como demonstração de amor, de afeto, de cuidado e que não é. Né? São uma característica, só uma forma de manipular o parceiro, a vítima. É verdade. Alguma pergunta, gente? Bora, gente, pergunta aí alguma coisa. O pessoal é meio acanhado, viu? Vai se acostumando. Sim. Vão se acostumando. Gente, ajuda a Ariane aí, ó. A primeira live dela, ela tem. Pois minha primeira live. Ela já tá soltinha agora, ela já tá toda solta, ela agora já responde as perguntas. Já agora por diante ela vai fazer live todo dia. Muito bem. Ó, seu pai Isso falou. mesmo. Ó, muito feliz Oh, meu Deus. pelo ter abordado. Amo muito minha filha Ariane. Sucesso. Olha só. Oh, gente. Eu vou anotar o número dela. Pronto, anota. Para poder depois você enviar para ela, amiga. Pronto. Uhum, eu envio sim. 312 2. E outra coisa, né? Quem não se sente à vontade para perguntar aqui, porque às vezes é um tema, né, que mexe muito com vocês. Vocês podem estar me perguntando no privado, no direct, aí eu vou estar respondendo vocês, viu? Então, assim, às vezes a pessoa não quer se expor, não quer falar, né? Então, eu estou disposta aí para poder responder vocês no privado. Alguma pergunta, alguma Olha dúvida, aqui, a algum Márcia comentário? fez um comentário, ela fez um comentário, ela disse, eu acho que a mulher tem que cotar no menisco, senão fica difícil comigo, por exemplo. No início, acho que ela falou assim, no início, tem que cortar isso. no início do relacionamento, né? Ela disse que no início, com ela, por exemplo, quando fala da roupa que tá curta ou justa, eu passo e dobro. Passa o valor logo. Então, acho assim, quando tem que cortar desde o início, quando fala que a roupa tá curta, ela já fala logo o valor, quer pagar? Vai pagar? Ah, entendi. Eu acho que é nesse sentido. É isso mesmo, Márcia? Ah, é isso, né? Tá achando a roupa curta, então paga uma roupa mais comprida. Tipo isso, né? Isso. Exatamente. É isso aí. É isso. E assim, Ariane, é bom a pessoa conseguir, tipo, como você já falou, fazer uma terapia, fazer uma coisa para identificar também, para a pessoa também não se assustar com pouca coisa, porque todo relacionamento também é difícil. A gente não está aqui incentivando o divórcio, né? Exatamente. E nem a pessoa não ter relacionamento. O que nós estamos incentivando é a pessoa ter um relacionamento saudável, né? Onde os dois estejam felizes, não é? Oi. Com certeza, Mauro. No namoro, quando já começa ali a se conhecer, né? Já aparece. Deixa eu ler a pergunta. Queria saber se já no namoro ocorre abuso, que tende a piorar no relacionamento. Com certeza, o indivíduo abusador já apresenta característica ali desde o namoro, né? Muitas vezes até antes. Por isso que é importante estar atento aos sinais, ao comportamento, à fala, né? Como que é essa relação com as demais pessoas, com os familiares. Então, mostra sim. Tem outra pergunta da Elise. Tem sim. Tem uma amiga aí que disse que sofreu, viu? A Elise está falando que eu sofri 15 anos esse abuso. Até minhas roupas queimava. Então, pense só. Que coisa, hein? É justamente isso, né? Não só a destruição dos bens, né? De coisas, objetos, pertences daquela pessoa, mas como o psicológico, né? Autoestima, acaba destruindo tudo. Verdade, né? A Márcia falou que ela não escreveu direito porque ela tá sem óculos. Tá sem os óculos, mas é isso mesmo. Conseguiu entender, viu? A gente traduziu. A Elis falou que tá livre hoje. Tá livre, muito bem. Oi, amiga Nizânia. Olha, entrou uma amiga minha aí, vai dar um oi pra ela. Beijo, Laudelina. Saudade de você também. Laudelina é uma amiga da época da pós-graduação em Salvador. Tá vendo? Tá com o povo aí, a galera.
De A gente tem Salvador um lado também. modelo também, né, amiga? Claro, Aham. um lado modelo. É isso, Ariane. A gente nota que é como eu estava falando, né? É bom a pessoa identificar direito para não também fazer exageros, não é? Às vezes, Exato. qualquer coisinha, né? Às Sim. vezes o parceiro está falando da roupa, mas não é nem proibindo, ele está falando da roupa porque realmente está expondo ao ridículo. E às vezes dá uma diquinha ali, olha só, meu bem, né? Então, assim, vai variar de como é que é essa abordagem, né? Exatamente. Lidar com pessoas é algo totalmente difícil, né? Um relacionamento são dois mundos diferentes. Então, assim, como você estava falando, né? Não é que a gente está aqui incentivando ninguém a terminar relacionamento, a terminar casamento, né? E nem a se relacionar, porque quando a gente É. ouve tantas coisas assim, eu não vou me relacionar com A pessoa ninguém. fica com medo, né? Exatamente. Mas é você observar, você ter o cuidado, né? O excesso de tudo isso, o quanto isso está te atingindo, né? Porque muitas vezes a pessoa pode falar, você sabe se posicionar e aquilo não vai continuar, É. né? Então, assim, é você realmente saber se posicionar, observar o que é válido, o que pode continuar e o que não pode para É você isso não mesmo. entrar em uma enrascada, né? Porque um relacionamento abusivo é você colocar a sua vida em risco, porque começa, né, de não veste esse short, não veste esse short curto, até chegar o momento em que essa pessoa vai tirar a sua vida, E a gente né? tem perdido muita mulher, não é, amiga? Tem perdido muita Sim, sim. gente. Exatamente. A gente Tem não quer perdido mais muita isso, né? gente. A gente não quer, tem que parar com isso, né? Sim, sim. E é como você já falou, existem os sinais e aí a pessoa tem que ficar esperta. Sim, com certeza. É Onde se importante existe alguma ficar. ameaça, existe realmente um perigo, né? Que às vezes, como você convive com a pessoa por anos, e aí você não leva em conta as ameaças, mas as Sim. ameaças sempre têm que ser levadas a sério. Sim, sim, com certeza. Né? Se a pessoa chegou ao ponto de verbalizar, de falar aquilo, é para fazer, né? Se você Exato. pensa, você já colocou em prática. Então, se você fala, ainda mais. Então, assim, não tem que brincar com esse tipo de coisa, né? Um comportamento desse já é o suficiente para você ficar em alerta, né? E não esperar o pior acontecer, não pagar para ver, porque muitas mulheres acreditam não, mas ele vai mudar, né? E não vai chegar a esse ponto, ele não é capaz de fazer isso. Então assim, não pague para ver, né? A sua vida é o que a gente tem de mais precioso, é a nossa vida. A gente não tem mais nada além disso. É isso. Buscar ajuda, né? E resolver os problemas. Amiga, Exatamente. é 1 hora de live já, viu? E aí a Pronto. gente, e aí a gente fica triste de ter que encerrar, porque realmente o bate-papo é ótimo, né? Você vê como é Sim, leve? Olha, você viu sim. como foi tão Amei. fluido? Eu já quero Você, mais mesmo. você agora vai ficar viciadona, hein? Em live, fazer o tempo todo. Exatamente. É a minha Fazer o primeira tempo todo. live. Eu Ô, nunca gente. participei, eu sou meio Pois é, assim. ó, Lohane Dias também, a fotógrafa, ela até entrou aí com a gente agora. Sim, sim, eu É, ela vi. também, ela também a gente inaugurou aí, ó. Ela nunca tinha feito live, aí fez uma live conosco, foi sucesso. E depois ela até fez outra live em seguida e foi sucesso também lá no dela. Pronto. É Vai assim, ficar assim, com, a demora é com a fé em Deus vai primeira. ficar salva. Pronto, a A, Landelina a, a perguntou. Laudelina tá perguntando se vai ficar salva. Com fé em Deus vai ficar salva, viu, Vai Laudelina? sim. Geralmente a gente deixa salvo no nosso perfil, viu? Para que Pronto. outras pessoas possam assistir, pode compartilhar, né, com as amigas aí, com os amigos, para que essas pessoas também possam apreciar o assunto e também a presença dessa pessoa incrível, maravilhosa, que nos agraciou hoje à noite com esse assunto muito legal. Obrigada, Rose, pelo momento, pela oportunidade, né? Muito bom falar, trazer esse tema para não só mulheres, né? Mas para todo mundo, Todo né? Então, mundo. assim, é importante a gente estar falando disso, né? E estar frisando sempre. Isso. Obrigada por esse Obrigada a momento, pelo você. Então é convite. isso, amiga. Vamos cada dia mais prestar atenção na nossa vida, nos amar, saber nos portar da maneira correta, nos respeitar, né? Para que a gente também Exatamente. possa ter pessoas boas, pessoas que nos respeitem e que nos amem também, né?
Exatamente. Primeiro Cuidar passo, da autoestima, cuidar né? da Muito autoestima. importante. E autoestima não é só aqui, ó, beleza física, É, cabelo, isso mesmo. maquiagem, roupa, não. Pelo contrário. Hum, Autoestima é a falta disso tudo e você ainda assim está bem, bem, né? Então, vamos cuidar, vamos fazer terapia, né? é Isso isso é muito aí. importante, precisamos. Muito importante. É isso. Muito obrigada, Ariane, mais uma vez, Obrigado, viu? eu. E depois eu vou passar para você o número da nossa amiga aí, que quer uma cópia do livro. Qualquer coisa ela pode Pronto. chamar também no seu direct aí, que é bem rapidinho, né, Liz? Isso, pode chamar que eu estou O pessoal já enviando para continua vocês. comentando, dando os parabéns, que tá já ansioso pelos mais temas. A Mari falou que você tem palavras maravilhosas. A G chegou Obrigada, gente. atrasada. Boa noite, Jesse. Vai ficar salvo, depois vocês assistem. Isso mesmo. Ai, ai. Muito Então obrigada, viu, tá. Ariane? Vou deixar Obrigado. Boa salvo aqui pra noite. gente. Boa noite, Tchau, beijinho tchau. e até a Beijo. próxima. Até.